Dimensional Sovereign capítulo 66 e 67. Servindo de reforços parte final. Missão 12. Destrua o clone do Lorde Vampiro e a Joia das Trevas. Recompensa. Experiência. 6.000 nodes. 20 pedras lunares grandes. Naquele momento, a missão 12 apareceu. Era simplesmente mais um motivo para matar o vampiro. Uma luz estranha brilhou nos olhos do clone logo em seguida. Escravo medíocre! Seu sangue é meu! Agora dê o seu sangue ao seu mestre. A luz nos olhos do vampiro brilhava e Kang Junho franziu a testa ligeiramente. Escravo medíocre! Sangue! Seu sangue! O som continuava se repetindo em seus ouvidos, compelindo-o a se entregar de bandeja para o inimigo. No entanto, Kang Junho logo recuperou sua consciência. Aquilo era um encantamento exclusivo dos vampiros. O clone do Lorde Vampiro também conseguia utilizar a magia até um certo ponto. Mas, assim como Exia, Kang Junho ficou apenas ligeiramente afetado e escapou dele facilmente. Esta era a habilidade especial dada pelo Anel da Serpe. Um dos símbolos de soberano dele. Imunidade ao medo e enganação. Kang Junho colocou uma mão em seu peito. Parece que encantamentos não funcionam em mim. Sem o Anel da Serpe, algo de ruim poderia ter acontecido. Por outro lado, o vampiro não sabia que Kang Junho tinha tal habilidade e tinha um sorriso vitorioso em seu rosto. Ele estava convencido de que Kang Junho tinha sido enfeitiçado por seu poder, já que ele não estava demonstrando qualquer comportamento em sentido contrário. O soberano simplesmente não queria delongar aquela luta mais do que o necessário. Por essa razão, Kang Junho não demonstrou qualquer emoção, visando atrair o vampiro para perto. O clone se aproximou de Kang Junho de forma despreocupada. Kulhu! Sangue fresco! Será uma oferenda para mim. Escravo medíocre! Quando ele estava a 3 metros de distância de Kang Junho, a espada do guerreiro brilhou. Ela fez um corte vertical, da virilha até a cabeça do vampiro. Kuil! Como? Naquele momento, o vampiro desapareceu e reapareceu a 30 metros dele. Kuo! E isso não é possível! Uma linha de sangue descia da cabeça do homem até sua virilha. O sangue escorrendo se tornou gradualmente mais espesso enquanto o corte começava a demonstrar seus efeitos. E em certo ponto o sangue parecia fluir para fora como uma fonte. Quack! A compleição do vampiro ficou ainda mais pálida e ele cambaleou. Kang Junho cerrou um punho. Espantado, ele conseguiu acertar a fenda celestial. Mas o corpo do homem não foi cortado ao meio, como esperado do clone do Lorde Vampiro. Ele tem uma defesa alta. O poder da fenda celestial ainda tinha sido reforçado com o coração do Lorde Carniçal. Mesmo o monstro gigante de tentáculos havia sido cortado ao meio. Nenhum dos espíritos malignos ou criaturas que ele encontrou desde então tinha sobrevivido à fenda celestial. Ainda assim, o vampiro estava em um estado lastimável. A linha central do corpo era o lugar onde todas as partes importantes estavam agregadas. Essa foi a área cortada. Seria impossível para uma pessoa normal sobreviver. Kang Junho avançou contra o vampiro rapidamente. Ele usaria mais fendas celestiais, já que o adversário era formidável. No entanto, o corpo do homem desapareceu novamente assim que Kang Junho chegou a uma distância boa. Ele mais uma vez apareceu a 30 metros de Kang Junho. Kuo! Eu não consigo acreditar. Um mero soberano humano. O homem cambaleou, mas não morreu.
Isso ocorreu devido à capacidade de sobrevivência dos vampiros. No entanto, Kang Junho aproveitou aquela oportunidade. Ele usou a aura do vento para aumentar a sua velocidade de movimento e correu em direção ao vampiro. O homem desapareceu mais uma vez. Mas desta vez a distância diminuiu para 25 metros. Sua força está diminuindo. Ele estava sendo forçado a recuar. Kang Junho foi em direção ao vampiro uma vez mais. Naquele momento. Porém, estranho. Por que aqueles caras não estão mais protegendo a mansão? Havia um monte de magos nesta área antes. Ah! Lá! A Joia das Trevas está lá. 5 pessoas entraram no saguão da mansão. Eles eram os soberanos do Exército 438. Eles já tinham passado pelas defesas externas da mansão antes. Mas morreram 2 vezes. Isso foi devido aos ataques dos magos na entrada. Então, desta vez, eles decidiram reunir todos os mais fortes e avançar para lá. Havia 5 soberanos, incluindo o soberano total, Hadel. Os vampiros na mansão eram fortes. Mas os soberanos do Exército 438 ficaram envergonhados por ter que pedir auxílio aos soberanos de outro exército. Eles não podiam perder seus pontos de merecimento para forasteiros. Eles tinham que destruir a Joia das Trevas. Então, foi pela lógica que eles se uniram. No entanto, o aparecimento deles naquele momento foi desastroso para Kang Junho. Os olhos do vampiro que fugia constantemente brilharam de alegria ao ver os novos soberanos. Aak! O soberano mais na retaguarda caiu inconsciente pelo ataque do vampiro, que já tinha sugado seu sangue e estava lambendo os beiços. Querendo mais. Kuluu! Pessoas louváveis! Vocês serão meus sacrifícios de sangue. Koth! Outro soberano foi carregado para longe. As lesões do vampiro já haviam se recuperado totalmente. Kang Junho não teve tempo de detê-lo. Ele era capaz de se mover rapidamente com a aura do vento. Mas o vampiro se aproximou dos soberanos muito mais rápido com sua habilidade que parecia um teleporte. Uma teia branca, parecendo uma teia de aranha, emergiu das mãos do homem e enrolou os 3 soberanos sobreviventes. Oh! O que é isso? 3 soberanos, incluindo o soberano total, Hadel, foram presos nela e estavam impotentes. Kukukuk. Esperem aí um pouquinho. Eu gostaria de devorar vocês imediatamente. Mas vou os guardar para me recuperar. Se precisar. Soberanos humanos eram melhores do que poções para ele. Ah! Soberano insolente! Agora! Eu vou dar o troco. Eu vou te matar lenta e dolorosamente. O homem se aproximou com um par de adagas em suas mãos. Sua postura estava completamente diferente de antes. É muito melhor quando você resolve me encarar de frente. Perseguir alguém que fica fugindo como um franguinho é muito cansativo. Kang Junho sorriu como se tivesse gostado da situação. Mas claro, interiormente ele tinha pensamentos diferentes. Por que eles tinham que aparecer justo agora? Ele estava vencendo. Era como ter um banquete posto à sua frente. E de repente alguém viesse e jogasse cinzas sobre ele. Assim, era natural que ele se sentisse puto. Mas já tinha acontecido. Então agora ele tinha que se focar em vencer o clone do Lorde Vampiro sem o elemento surpresa. 2 adagas vieram em direção a ele e foram bloqueadas. O vampiro jogou elas de 10 metros de distância enquanto avançava. A velocidade dos ataques do clone era rápida. Mas Kang Junho bloqueou todos eles. Isto porque o seu nível tinha subido para 27.
E o estilo espadachim. Sangue dos céus também havia ficado mais forte. Kang Junho parecia um espadachim que tinha praticado suas habilidades por toda a vida. Seus dois pés se moviam naturalmente para manter a postura mais estável enquanto empunhava sua espada. O homem começou a atacar com suas adagas a uma velocidade louca. Kang Junho bloqueou todos os ataques e conseguiu uma brecha para utilizar sua habilidade. Fenda Celestial. No entanto, desta vez o vampiro se afastou como se já estivesse preparado para aquilo. Ele não conseguiu evitar o golpe totalmente. Então um braço ficou bem danificado. Sangrando. Coou! Sujeitinho nojento. O homem desapareceu novamente. E um instante depois, houve gritos. Ah! Que ah! Os soberanos ficaram rapidamente sem sangue. Depois de absorver o sangue de dois soberanos, o vampiro ficou bem maior. Os músculos de seu corpo incharam e uma luz vermelho escuro brilhou como chamas em seus olhos. O homem olhou para sua bolsa de sangue restante. Oh! O último soberano estava preso e não conseguia se mover. Ele era Hadel, o soberano total do exército 438. Os outros foram mortos e só ele permaneceu. Hadel se perguntou por que o vampiro tinha deixado só ele vivo. Será que ele seria poupado? No entanto, esse pensamento ridículo desapareceu assim que viu o vampiro lambendo os beiços. Cucucu. Espere um momento. Você é a presa mais saborosa. Então eu vou deixar você para mais tarde. Aquela voz veio direto em sua mente. Ele iria poupá-lo para apreciar em um momento posterior. Hadel suspirou. O mais forte do exército 438 estava neste tipo de situação. Claro. Ele não se sentia completamente desesperado. Ele já tinha morrido 2 vezes nesta mansão. Então não havia nada de especial em morrer novamente. Era apenas uma pena que seus pontos de merecimento fossem reduzidos. No entanto, havia algo mais que o fazia sentir desespero. A presença misteriosa que era poderosa o suficiente para não ser pressionado pelo vampiro. E que estava até conseguindo feri-lo. Lucan, o soberano total do exército 439. O nome de soberano brilhava em seu peito. E assim não foi difícil de adivinhar. Ele era um soberano total. Assim como Hadel. Lucan. O que diabos ele é? Ouvi dizer que todos se tornaram um soberano ao mesmo tempo. Então como ele conseguiu ficar tão esmagadoramente forte? O poder de Lucan estava em uma dimensão totalmente diferente. Foi nesse momento que Hadel, que reinava dentro do exército 438, sentiu seu orgulho ser esmagado. Enquanto isso, a batalha entre o vampiro e Lucan tinha começado novamente. Ugh! Merda! A força do vampiro estava muito maior agora. Como se ele estivesse em um estado de frenesi. Então Lucan estava sendo pressionado. Havia um impacto significativo cada vez que as adagas e a espada colidiam. Flash. A fenda celestial era a arma de Kang Junho. No entanto, o vampiro estava preparado desta vez. E cruzou suas 2 adagas em frente ao peito. Houve um som alto. O clone recuou 2 passos para trás.
Mas Kang Junho também foi empurrado para trás pelo impacto. Esse desgraçado bloqueou a fenda celestial. Além disso, o vampiro não pareceu ter recebido muito dano. Kang Junho começou a utilizar a fenda celestial repetidas vezes. O vampiro manteve suas adagas cruzadas. Havia sangue escorrendo da boca de Kang Junho. Mas o vampiro parecia bem. Craque asterisco. Além disso, trincas começaram a aparecer na espada do guerreiro. Como? Era uma arma de classificação rara. Mas mesmo ela tinha um limite. Se esta situação continuasse, a lâmina poderia mesmo quebrar. As chances de isso acontecer não eram nulas. Uhul! Tome isso! O homem começou a contra-atacar quando Kang Junho interrompeu sua ofensiva por causa do trinco na espada. Kang Junho estava sendo pressionado para trás cada vez que as adagas colidiam com a arma dele. Cada impacto das armas reduzia os pontos de vida dele. Pontos de vida: 599 de 710. Claro, o dano não foi tão grande assim. Ele ficava relativamente pequeno devido à forte defesa da armadura completa do Lorde Carniçal. Aura da Terra. Kang Junho esperou até a Aura do Vento expirar e mudou para a Aura da Terra. Ele desistiu da velocidade de movimento rápido e usou a Aura da Terra para aumentar a sua defesa. Com a combinação da espada do guerreiro e da Aura da Terra, seu poder defensivo aumentou instantaneamente. Este tinha sido o método que ele usou para lutar contra o ogro Germus no passado, e que tinha o ajudado a derrotar o temível oponente. Agora então, que ele também tinha o poder de uma armadura de classificação lendária, sua defesa estava muito mais forte. Não era surpreendente o fato de que ele não estivesse mais recebendo nenhum dano. Daquela forma estava mais fácil se defender da adaga sem perder o fôlego. E era possível retaliar. As laterais do tórax do homem estavam cobertas de sangue. As lesões não eram devido a uma habilidade, mas sim causadas por pura habilidade como espadachim de Kang Junho. A perícia dele revelou as lacunas que o inimigo tinha, tornando difícil para ele evitar ser atingido algumas vezes. A espada de Kang Junho estava sendo usada com maestria. Cada vez que havia uma lacuna, um desequilíbrio ou um passo em falso, o vampiro sofria um ferimento. O corpo do clone estava novamente sangrando muito. Ainda bem que ele ainda tinha uma bolsa de sangue de primeira. É realmente inacreditável. Apesar de estar em um estado frenético, o vampiro estava bem ferido. No entanto, ele ainda tinha um método de recuperação disponível. Ele havia deixado um soberano de reserva, justamente para uma situação como essa. Enquanto o vampiro planejava se deslocar para onde Radel estava, Lucan tinha um sorriso frio no rosto. Não vai funcionar. Ele já tinha visto a cena algumas vezes naquela luta. A temível resiliência dos vampiros indicava que eles iriam se recuperar. A menos que fossem mortos. Seria muito complicado se ele se recuperasse novamente, pois a lacuna entre o poder dele e de Lucan estava gradualmente aumentando. Portanto, Lucan estava lentamente levando a luta na direção da Joia das Trevas. Ele estava agora a apenas 10 metros de distância dela. Ele destruiria a Joia das Trevas enquanto o vampiro estivesse sugando o sangue de Radel. E esse momento chegou. Como esperado,
O vampiro desapareceu da luta. E Kang Junho não hesitou e avançou em direção à Joia das Trevas. O vampiro se apavorou e apareceu na frente da Joia das Trevas, repentinamente bloqueando a corrida de Kang Junho. Cucucu. Você ou... Flash. A espada de Lucan foi direto no pescoço do vampiro. Um som sinistro foi ouvido enquanto o pescoço dele era cortado com perfeição. Inacreditável! O clone tremeu. Ele botou a mão em seu pescoço e olhou para Kang Junho. Adeus. Vampiro. Na verdade, Kang Junho não tinha corrido em direção à Joia das Trevas. Ele simplesmente fingiu que ia. E quando o vampiro desapareceu apressadamente da frente de Radel, ele já tinha usado uma fenda celestial à sua frente, acertando o vampiro em cheio no momento em que ele apareceu. No final, a cabeça dele rolou e caiu no chão junto com o resto do corpo. O corpo sem cabeça se dissipou. Mano, que canseira! Tinha sido uma luta dura. Mas não estava tão difícil até o momento em que os outros soberanos apareceram. Você subiu de nível. Você ganhou 1800 nodes. Você ganhou 32 pedras lunares pequenas. Você ganhou 11 pedras lunares grandes. Você ganhou um baú de tesouro de prata do Lorde Vampiro. Ao contrário de quando ele matou o Lorde Carniçal. Ele subiu apenas um nível. Obviamente era porque o Lorde Vampiro que ele derrotou era apenas um clone. Ele ganhou um monte de dinheiro e de pedras lunares, além de um baú de tesouro do Lorde Vampiro. No entanto, aquela ainda não era uma situação onde ele poderia relaxar. O Lorde Vampiro ficou absolutamente putaço com a morte de seu clone e disparou uma bola de fogo enorme lá do céu. Como você ousa? Eu não irei perdoá-lo. Seu verme miserável. Chamas tomaram conta dos céus. Não havia nenhuma chance de desviar daquela magia. Kang Junho não parou para pensar e rapidamente correu em direção à Joia das Trevas. Chamas envolveram o corpo inteiro dele. Ugh! Aquilo era inimaginável. O corpo inteiro dele parecia estar derretendo. Mesmo com a armadura completa do Lorde Carniçal o protegendo, sua defesa ainda era limitada. Pontos de vida: 112 de 730. Apesar de ter acabado de subir de nível, seus pontos de vida rapidamente foram para o espaço. Se aquilo continuasse, ele iria certamente morrer. Porém, se ele morresse, ele iria ser ressuscitado de qualquer maneira. Ele só precisava fazer mais uma coisa. Eu tenho que destruir a Joia das Trevas antes de morrer. Kang Junho utilizou sua habilidade Fenda Celestial. A Joia das Trevas se transformou em cinzas. Naquele momento, Missão 12 foi concluída. Você recebeu 6.000 nodes como recompensa. Você recebeu 20 pedras lunares grandes como recompensa. Como recompensa, você receberá experiência suficiente para aumentar o seu nível. As mensagens apareceram lentamente, mas os efeitos já tinham sido aplicados. A missão foi concluída pouco antes dos pontos de vida dele chegarem a 0. E seu nível subiu novamente. Neste momento, sua saúde foi restaurada e o valor máximo aumentou. Pontos de vida: 750 de 750. Claro, as chamas continuavam a castigá-lo, mas o dano a cada segundo tinha diminuído. Pontos de vida: 452 de 750. Elas queimavam o jardim e tudo em volta dele. Mas de repente um escudo azul se formou em torno do corpo de Kang Junho e afastou o perigo. Achei que meu escudo ia chegar tarde demais. Mas parece que não.
Estou feliz que você não morreu. É realmente surpreendente como você tenha conseguido aguentar. Eu agora entendo por que se elogiou você. Era a voz da comandante Grania novamente. O Lorde Vampiro lutando com ela havia de repente lançado uma magia contra Kang Junho. Seria o suficiente para matar qualquer soberano. Hadel, o soberano total, também estava no raio das chamas. E assim sua vida também estava em perigo. Portanto, Grania protegeu ao mesmo tempo Hadel e Lucan com escudos. No entanto, Hadel tinha derretido antes do escudo fazer efeito, enquanto Lucan tinha resistido até aquele momento. Isso apesar do fato de que ele recebeu danos maiores do que Hadel. Soberano Luca, eu vou destruir o Lorde Vampiro agora que você conseguiu destruir a Joia das Trevas. Agora, você será recompensado por suas realizações. Pela voz. Ela parecia animada. O Lorde Vampiro ainda estava vivo. Mas ela estava convencida de sua vitória. Em seguida, uma nova mensagem apareceu. A missão de reforço foi concluída. Você destruiu a Joia das Trevas. Você ganhou 100 pontos de merecimento da Lua Vermelha. As recompensas pelos feitos de Kang Junho chegaram. A esta altura, Havia e os outros soberanos que estavam esperando na gema de ressurreição já deviam ter recebido seus 50 pontos de merecimento. A missão de Kang Junho tinha acabado. O reforço pedido foi somente para destruir a Joia das Trevas. E não para matar o Lorde Vampiro. Grania desaparecia várias vezes enquanto lutava contra o Lorde Vampiro no ar. No entanto, a comandante tinha prometido uma compensação adicional. Então, Kang Junho esperou sem sair de sua posição. Devo abrir o baú. O baú de prata do Lorde Vampiro estava dentro do inventário dele. O tamanho dele era pequeno. Era um baú com uma classificado inferior ao de ouro. Mas ainda assim era um baú de tesouro. Kang Junho abriu ali mesmo. Um livro. Mago Vampiro. Era um livro grosso, intitulado Mago Vampiro. Era fácil dizer que era um livro bem antigo só de olhar para a capa. Havia uma foto de um vampiro semelhante aos que ele encontrou na entrada da mansão. O que é isso? Ele se sentiu um pouco relutante, mas decidiu tocar no livro. Naquele momento, as letras bizarras e a imagem do vampiro foram sugadas para dentro de sua cabeça. Conhecimento intermediário sobre magos vampiros foi adquirido. Era conhecimento. Normalmente, havia uma chance bem pequena de que um pergaminho de conhecimento aparecesse quando ele matasse muitos monstros. Aquela foi a primeira vez que ele apareceu na forma de um livro. Você pode criar um mago vampiro no quartel após a construção de uma torre arcana. Mago vampiro. Recursos: 100 nodes. Uma essência da escuridão. Requisitos: carisma mais 3. Torre arcana. Olha só! É isso! Seria possível criá-los quando uma torre arcana fosse construída. Claro! Havia um requisito para o conhecimento adquirido. Eu preciso de uma torre arcana. O poder ofensivo dos magos vampiros era sensacional. Se Kang Junho não estivesse usando uma armadura de classificação lendária, ele poderia ter sido transformado em cinzas rapidamente. Se ele pudesse convocar magos vampiros, seu poder aumentaria muito no geral. O problema era a torre arcana. Ele ainda tinha que achar um lugar onde ele poderia construir uma torre arcana em algum território ocupado. Eu vou ter que pedir a Kagel. Kagel se especializava em coisas relacionadas à magia. Foi nesse momento que uma enorme tempestade ocorreu novamente no céu tranquilo. O homem com asas vermelhas despencou dos céus dando um grito terrível.
Ele era o Lorde Vampiro. Grania mandou outro feitiço de raio na direção do Lorde Vampiro quando este bateu no chão. O corpo do Lorde Vampiro virou fumaça e se dispersou no ar. E morreu. Assim, o Lorde Vampiro virou história. Pouco depois, Grania pousou na frente de Kang Junho. Ela estava com uma expressão muito agradável em seu rosto. Corro! Eu finalmente venci ele depois de sofrer pra cacete. Eu também recebi um coração. Então o dia valeu a pena. Um coração. Será que aquilo significava que Grania havia conseguido o coração do Lorde Vampiro? Era um item pelo qual Exia tinha desejo. Seria também uma adição excelente para Kang Junho. Então, já sabemos o que ele vai ganhar. Né? No entanto, o Lorde Vampiro quase não atacou Kang Junho diretamente. E o soberano também não encostou um dedo nele. Assim, ele não tinha nenhum direito sobre o coração. Kang Junho apenas sorriu. Parabéns por conseguir o coração. Obrigado. Foi tudo graças a você. Grania entregou algo a Kang Junho. Agora, pegue isso. É a recompensa extra. Como eu prometi. E adivinhem o que era? Era uma espada longa com uma aura brilhando em volta da estranha lâmina preta. À primeira vista já era possível dizer que não era nada normal. Uma espada. Grania riu do espanto de Kang Junho. Recebi 2 baús dourados. Eu preciso do coração. E parece que você precisa mais da espada. Eu vi que a sua espada está quebrando. Como ela disse. A espada do guerreiro já não era confiável para ser usada em uma batalha. Claro. Ele não queria simplesmente jogar a espada fora. Era um item raro. Com a habilidade para aumentar sua defesa quando ele usasse a aura da terra. Repará-la seria fácil. Se ele a deixasse no armazém da base, ela seria reparada e sua durabilidade seria renovada. Já que é assim, fico feliz em aceitar essa nova. Kang Junho colocou a espada do guerreiro em seu inventário e pegou a espada oferecida por Grania. Espada do Lorde Vampiro. Classificação: lendária. Tem alta durabilidade devido à habilidade especial do Lorde Vampiro. O poder de ataque da espada vai aumentar drasticamente quando usada juntamente com a aura da escuridão. Em cada ataque certeiro, há uma chance pequena de absorver pontos de vida do alvo. Uma arma lendária. Ela ainda tinha 2 características surpreendentes. Claro, uma delas não tinha utilidade agora porque Kang Junho ainda não tinha adquirido a aura da escuridão. Porém, isso não seria um problema, pois a última opção era a verdadeira cereja do bolo. Absorção de pontos de vida. Se o ataque fosse bem sucedido, havia uma chance de absorver pontos de vida do inimigo. A probabilidade era baixa. Mas isso não importava. Seria de grande ajuda mesmo se essa habilidade funcionasse uma vez a cada dúzia de acertos. Durante batalhas ferozes. Muitas vezes ele não poderia se dar ao luxo de beber uma poção para restaurar seus pontos de vida. Essa espada combina com você. Eu achei fantástica. Fico feliz. Então, nos vemos na próxima vez. Se houver outra oportunidade. Obrigada pela ajuda hoje. Soberano Luca. Grania agitou as mãos e entoou um feitiço. Uma luz brilhante envolveu o corpo de Kang Junho, e ele reapareceu de volta na sede do Exército 439. Havia e os outros vieram logo depois. Ela estava animada enquanto falava com ele. Luca! O que aconteceu com aquele maldito?
Eu ganhei a recompensa graças a você. Mas eu não acho que mereci ela. A Via coçava um lado de seu pescoço. Ela ainda parecia estar chocada com a sensação do clone do Lorde Vampiro sugando seu sangue. KP. Rosina e Brio também estavam constrangidos. Estou muito envergonhado de mim mesmo. Soberano total. Eu não ajudei. Mas ainda assim fui recompensado. Eu vou me esforçar mais da próxima vez. Em particular, Aniel, que morreu primeiro, estava chateadíssima. Sinto muito mesmo. Vou melhorar minhas habilidades no futuro, para que eu não atrapalhe tanto. No entanto, suas expressões ainda estavam satisfeitas. Estes foram os primeiros pontos de merecimento que alguns receberam depois da lua vermelha aparecer. Em seguida, o círculo mágico da sede brilhou e Exia chegou, parecendo esgotada. Ela não estava de muito bom humor, mas pareceu mais feliz depois de ver Luca. O soberano total está de volta. Então, e a missão? Foi concluída com sucesso. Uhul! Como esperado do soberano total. Porém, graças a isso nosso lado foi um fracasso total. Eu não deveria ter enviado você como reforço. Exia suspirou. Não me diga que a rainha Nagã apareceu. Eu vou explicar mais tarde. Por enquanto, há algo mais importante para se discutir. Entre no palácio. Certo. Kang Jun assentiu. Ele entrou no palácio, onde os outros soberanos já estavam esperando. Todo mundo parecia ter expressões amargas em seus rostos, levando a crer que algo sério devia ter acontecido contra as Nagas. Exia sentou-se no trono e disse: Todos vocês, ouçam com atenção. Com o aparecimento da lua vermelha, haverá avaliações periódicas de suas realizações. Avaliações periódicas. O que era aquilo? Exatamente. As expressões dos soberanos mostravam sua insegurança. Os comandantes decidiram isto a fim de incentivar e motivar os soberanos. Portanto, vocês continuarão sendo avaliados no futuro. Naturalmente. Os soberanos franziram a testa. Aqueles que perderam a maioria de seus pontos de merecimento não estavam nada felizes. Tudo será julgado nos mínimos detalhes. As pessoas que têm menos do que o número padrão de pontos de merecimento serão punidas, enquanto os que têm mais serão recompensados. Em seguida, os resultados serão zerados. Ela disse com uma expressão calma. Aqueles que acham que estão com poucos pontos de merecimento, coloquem suas pedras lunares na caixa à frente de vocês. O valor das pedras lunares será adicionado aos seus pontos de merecimento. Exia agitou as mãos e uma grande caixa apareceu ao lado de seu trono. Vários soberanos correram até a caixa, colocando nela as pedras lunares que eles receberam por matar monstros ou realizar missões. Claro. Kang Junho não se moveu. Atualmente, ele tinha 560 pontos de merecimento. Ele aumentaria esse número se trocasse suas pedras lunares. Mas ele manteve em mente o que Hana Yonsu disse. Depois de alguns momentos, Exia levantou a mão. Muito bem. Podem voltar para seus lugares. Os soberanos voltaram para suas posições. Exia fechou a tampa da caixa. Uma luz brilhante circundou a caixa e ela desapareceu. Depois de um tempo, uma caixa diferente apareceu em seu lugar. Exia a abriu imediatamente. Havia muitos pergaminhos lá dentro. Um total de 40. Cada um com o nome de um soberano na parte exterior. Soberano Luca. Exia chamou.
Lucas se aproximou e Exia lhe entregou o pergaminho. Pegue. O que é isso? Sua avaliação. Leia sozinho. Os conteúdos são diferentes para todos. Entendido. Exia continuou a distribuir os pergaminhos para os outros soberanos. Luca retornou à sua posição e abriu o pergaminho.